do programa Experiências, gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da La Clava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel novamente com o nosso programa Experiências. E hoje nós temos aqui dois grandes atores que dispensam apresentação. Eles estão em cartaz aqui no Shopping da Gávea, no Teatro das Artes, com uma comédia hilária. Vocês não podem deixar de assistir. Com vocês, Marcelo Faria e Patrícia Travassos. Oi, Olá. tudo bem? Boa noite, boa noite. Bem-vindos, queridos, ao programa Experiências. Obrigada. Obrigado. E, gente, que peça maravilhosa. Eu vim assistir, eu saí daqui. Meu Deus, eu não parava de rir, de tão maravilhosa que essa peça. Continua rindo em casa? Até hoje. Essa é a ideia, viu? Fazer esse povo ficar feliz. Mas de onde surgiu essa ideia de montar duetos? Olha, foi dos produtores. Eles compraram os direitos da peça. A peça é de um autor inglês. E a gente fez uma adaptação assim, para o humor do Brasil. A gente diminuiu um pouco o texto e fez uma adaptação. E durante o período de ensaio, a gente foi criando muita piada que tinha a ver com o que a gente acha que o público brasileiro gosta. E está gostando. E você, Marcelo, você gosta de fazer esse espetáculo? Esse espetáculo? É. Claro, se eu não gostasse, eu não estava fazendo, né? Eita, pergunta ruim. Mas é que esse espetáculo é muito bom de fazer para ator, porque são Não, 4 histórias, exatamente. entendeu? São 4 quatro personagens, você muda completamente. Então, é divertido, não enjoa, acho que nem para o público, nem para a gente. Assim, você tem sempre uma coisa nova para começar, sabe? Quando as pessoas estão achando que vai acontecer alguma coisa, acaba o quadro, começa um outro, sabe? É isso que eu senti quando eu fui assistir. Nossa, gente, eu amei. E a primeira história já é maravilhosa. Aí quando acaba, você fica até um pouco triste, né? Você queria mais. porque as tão pessoas boa. falam muito isso, que É queriam mais. dinâmico, né, o espetáculo. O espetáculo é muito dinâmico. E aí, como são 4 cenas, quando você está começando a se adaptar àqueles personagens que começam a história, já muda para outro personagem, para outra história. Isso é muito interessante. Eu já vi alguns espetáculos assim na minha vida e é sempre muito legal, porque você fica curioso para saber o que aquela outra história, do que se Aonde que vai desencadeou, para onde levar, que vai né? levar. Exatamente. que vai levar, Eu é. fiquei. Eu falei assim, mas eu queria um pouquinho mais daquela primeira história. Aí você se apaixona pela segunda. E ela também acaba. As São pessoas, 4, e assim, né? é engraçado que as pessoas saem, uma gosta mais da primeira, outra gosta mais da terceira, outra gosta mais da segunda, outra gosta mais da última, sabe? Nossa, a última é tudo de bom também, né? Mas a gente também não pode dar spoiler, a gente tem que falar Eu pra acho que a última todas cena, muito boas. que é a cena que o irmão casa a irmã, eu acho que ela é a mais comédia, assim, mais pastelão. mais pastelão, porque tem as coisas que os desastres, minis desastres que acontecem com a noiva, e aí a gente vai ficando cada vez mais embaralhado naquela situação, e isso diverte muito o público, sempre, né? Então foi perfeito ela ser a última, né? Porque você já É sai... o ápice, né? É o ápice. Mas a gente não mexeu na ordem, a ordem veio assim no texto, A ordem veio entendeu? assim. Nossa, e vocês estão arrebentando no palco. Ah, viu? obrigado. Obrigada. Nossos personagens, gente, cada um é muito diferente do outro. Ele aparece em cena cada vez totalmente diferente e ela também. A gente nem reconhece vocês. Fica muito diferente, né? E Muito tem uma coisa legal. muito legal nesse espetáculo também, que é a direção do Ernesto Piccolo, que é um craque de comédia. Gente, Ernesto Piccolo é maravilhoso, é professor de teatro, é um grande ator, é um grande diretor, né? Dirige muita coisa. Agora mesmo, tinham 2 espetáculos aqui no shopping dirigidos por ele, e ia entrar um outro dirigido por ele também. E ele faz espetáculos que ficaram assim na memória do público, sabe? Então é muito legal ter ele assim como diretor, e foi um processo muito gostoso de fazer, não foi? É muito Foi legal. incrível. Essa ideia dele de colocar o camarim aberto pra gente não sair de cena pra trocar de roupa é maravilhoso, porque Pois não é, dá, gente, vocês vão ver eles não dá trocando de roupa, não dá né? aquele Vazio, né? aquele vazio do palco. Ai, meu Deus, e agora, né? Ficar só uma musiquinha tocando. Então é divertido isso também, porque
o público vê a gente se transformar. E isso é muito interessante. É bem legal. E tem como se fosse uma tela, uma proteção. Quer dizer, Graças você a vê- Deus, né? Senão já seria um espetáculo para 18 anos, não Pra livre. cima de 18 anos. Mas é legal, eu acho que isso dá ele compõe, né? Faz com que o espetáculo não tenha buraco, não tenha Exatamente. brecha, né? E pra- também ver também como é a coxia do ator, entendeu? É, A que é gente muito entra na interessante. coxia já tirando a roupa. E o Neco falou isso. Vai se desfazendo. Acabou a cena, já vai tirando as coisas, porque a gente tem pouco tempo. Senão fica chato também muito tempo. A nossa gente tem troca é 1 minuto. Então, a 60, gente... às vezes 70 segundos, né? Uma coisa bem rápida mesmo, É é muito bem rápido, dinâmica. a gente faz super rápido, mas assim, ele falou, desmonta mesmo, acabou a cena, eu já vou desmontando para fazer. Às vezes já saio aqui, soltando o cabelo, o corpo tirando já o colar. muda, né? É, Quando a já gente muda. sai de cena, a gente já volta como ator. Já volta Quer dizer, eu já incorporado. saio... Não, quando eu saio de cena para trocar de roupa e a Patrícia também, a gente já sai do personagem e já vira a Patrícia e já vira Marcelo. Para ir mudar de roupa Para para aí a aparecer. gente voltar depois como um outro personagem, com outro corpo, com outra roupa. E aí tem essa coisa de apresentar os personagens antes dele entrar em cena, né? Que eu também achei muito legal, essa fotografia que a gente faz, assim, ó. muito Esses são os bonito novos mesmo. personagens. Aí a gente começa uma E história. é interessante também que a achei. gente não tem uma coisa assim de uma regra. Em toda cena que termina, o público aplaude. Aplaude, é engraçado. Lógico. É como né? se Mas tivesse fala acabado assim, um ótimo. espetáculo, um mini espetáculo acabou, eles aplaudem e começam um novo espetáculo. Então- São 4 mini espetáculos, são 4 mini histórias histórias, diferentes. Sendo que nem sempre é um casal. Vou deixar o mistério aí. Nem É, sempre. nem eles sempre. são Não é um uma casal. peça, isso a gente também fala muito em entrevista, porque tem muita peça de casal, DR, não sei o quê. Essa não é uma peça de casal, é uma peça de dupla, de que no caso é um homem e uma mulher, mas às vezes são irmãos, às vezes trabalham juntos, às vezes estão num aplicativo de pegação, às vezes, sabe? E tem uma que é a ADR, que é do Que casal que viaja para a Espanha. Eu acho que até eles já fizeram a DR. Eles já estão meio Estão na despedida da DR. despedida da DR. Isso Como aí. foi essa escolha de vocês dois em cena? Quem que decidiu que ia ser vocês dois juntos? Ah, isso tem que perguntar para Deus. Quem que foi? Na verdade, tinha um outro ator que ia fazer os meus personagens, esse outro ator não pôde fazer. E aí a Patrícia já estava no projeto. Aí eles me convidaram em 2020, É, já imagina. tem Não tempo, foi é. 2020? 2020. Aí eles me depois eu convidaram. entrei. Eu achava e aí- que nunca ia acontecer isso. eu E já foi não- engraçado, porque quando eu li o texto, eu já li, eu falei, gente, eu quero ler, né? Me manda, eu quero ler e tal. Me apaixonei pelas histórias, achei maravilhoso. E quando o Neco, eu liguei pro Neco, conversei com ele, o Ernesto Piccolo, né? Falei, cara, eu tô muito afim, adorei, nanana. E ele falou que era a Patrícia. E eu fiquei assim, pensando, gente, mas será que eu não sou um ator muito menos maduro do que a Patrícia? Porque a Patrícia, eu fiquei com medo, né? Porque é uma pessoa que eu admirei a minha vida inteira, né, desde moleque. Então, e depois a gente se encontrou fazendo dupla e a gente se deu muito bem. Super E bem. é uma das coisas que as pessoas falam, né, E foi uma Patrícia? coisa muito legal também, que a gente estava procurando um ator e estava difícil pra caramba, estava todo mundo voltando da pandemia, de não sei o quê, pegando seus projetos antigos, a gente não conseguia ator e a gente estava ficando meio desanimado. E quando o Tchelo entrou, ele entrou num entusiasmo, sabe? Que ele levantou uma bola, que a gente ficou, nossa, é legal, que bom, vai dar certo. Não, e a vocês gente dois começou têm química. Pois é, todo mundo fala isso, e a gente começou a trabalhar e a gente... Não, e eu tinha uma viagem no meio, né? Quando eu fechei mas com deu eles. tudo certo. Gente, eu tenho uma viagem, eu tenho 15 dias, eu tenho uma viagem de trabalho para fora do Brasil, eu tenho que ir. Não, tudo bem, a gente leu um pouquinho, eu viajei Leva o texto. e a gente voltou e continuou. Quer dizer, muito doido isso, porque é um processo que não existe, Não, deu né? tudo tão Deu foi certo. tudo tão certo, foi tudo tão encaixadinho, tão assim, toda a adaptação do texto, não era um ensaio cansativo, não era um ensaio de 14 horas. Não, a gente Que estava 3 horas por 3 horas dia. por dia e foi 3 horas por dia de manhã, né? De manhã. E aí foi indo, em 2 meses o espetáculo. Em uma semana, o Neco montou todo o esquema, né? Falei, cara, que A gente louco estava isso. com uma semana, a gente estava com a peça toda marcada. Levantada, assim, claro que a gente ia mexer ainda, mas ele queria mostrar para o cenógrafo, para as pessoas que iam trabalhar com a gente,
para dizer mais ou menos o que era, como é que ela era em cena. E aí a gente levantou a peça, assim, com o texto na mão, todo tropeçando, mas a gente levantou a peça. Não, e ficou maravilhosa, gente. Texto sem na mão foi até brincadeira. quase no dia da estreia. Até o dia da estreia. Eu, então, texto na mão, legal. Ele não, ele é mais... Eu sou mais CDF. Né? Não, ele é mais fácil de decorar. Eu não, ainda ficava... Eu não decorava a sequência, né? Eu sabia os textos, mas a sequência a eu me gente se perdi. salva. E o legal do dueto, né, quando são só 2 atores, é isso. É porque você não tem uma terceira ou uma quarta pessoa para te salvar. É um salvando o outro, um né? salvando o outro o tempo todo. Às vezes, ela já me salvou também. Outro É bom dia ter ela me essa salvou. química que vocês Na têm, cena né? 3 ela me salvou, porque eu dei uma dispersada e ela me salvou. Não, Olha volta que e meia a gente dá bacana. uma dispersada. Isso que o público não sabe como que é importante a nossa concentração. Qualquer coisa que aconteça aqui, Pois é. de telefone, Outro dia teve um bebê. Alguém trouxe um bebê. Acho que o dia do bebê foi o mais difícil. Foi o né? mais difícil, que a gente teve que se mergulhar numa concentração absurda e até que ele não atrapalhou tanto, né? Ela não parava de falar, né? Falar assim, que ela não fala, né? Ela não tem nenhum ano. Ah, né? verdade! Nossa, foi hilário. Não. É incrível, as pessoas não sabem, mas quando a gente está no palco, realmente qualquer coisa desconcentra. E isso é muito difícil, porque tem todo um texto na nossa cabeça. É. E não é só o texto, tem todas as marcações, Claro. né, que a gente tem que lembrar. A sequência, porque tem uma sequência a história. Então você pode pular um pedaço nessa história. Já nesse pulamos meio. algumas Já vezes. pulamos muitas vezes. E saímos catando cavaco para ver se pode Aí dar quer pra voltar arrumar. e não consegue. É Não, uma tem doideira. um subtexto atrás do texto, que é o que está acontecendo com a gente e o que está sendo exibido. Que maravilha. Gente, vocês estão vendo esse papo descontraído, como eles são legais. Vocês têm que ver eles no palco com a peça Duetos. Estou botando agora na tela para vocês. Duetos, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Uma peça maravilhosa, engraçada, divertida. E eles são talentosíssimos. São quantos anos de carreira, Patrícia? Ah, bota aí um encher não sei, não. Vamos fazer Mais de 10, conta. mais de Esquece, 10. esquece. Ah, é mais de 10. Abafa o mais caso, abafa o caso. Marcelo, mais de 20, né? Não. Mais de 30. Se o Marcelo tem 30, eu tenho 45, 42. que Tenho mais de 30 anos também. Não, ela já começou no dia que ela nasceu, então, né? Mas Que eu não com esse sabia que isso era ser atriz, E a entendeu? Eu gente levei um dá- tempão para entender. A gente depois viaja, né? A gente sai daqui do Rio, a gente faz algumas cidades e depois a gente faz uma temporada longa em São Paulo também, na capital. Mas assim que vocês entrarem em São Paulo, vai estar aqui no Rodapé o endereço do teatro para que a gente possa assistir essa peça em São Paulo também. Porque, gente, essa peça é imperdível. É maravilhosa. O texto é bom e os atores são muito bons. Obrigada. É muito, muito bom. Direção maravilhosa. Queria mandar um beijo para o Ernesto Piccolo. Queria mandar um beijo e dizer para vocês, meus telespectadores, muito obrigada pela audiência. Curtam sempre a gente no canal 6 da NET, toda quinta-feira, meia-noite, e toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube de Malu Maciel. E só mais uma perguntinha aqui para vocês, antes da gente encerrar o nosso programa. Conta alguma coisa inusitada que aconteceu com essa peça. Tem alguma história inusitada? Não sei, acho que não, né? Por Alguma enquanto coisa não, né? inusitada, Tomara não. que não tenha uma coisa muito inusitada. Não, que a gente também está no começo da nossa A carreira gente está da na terceira peça. semana da peça. Vamos ver o que vai acontecer de inusitado daqui para frente, além do bebê. Além do bebê chorando no meio da plateia. Teve um dia que ela sai no buquê da noiva, que ela saiu, largou o buquê lá e voltou, e a gente foi embora sem buquê. Bem, não é nada demais, Tem dias né? que acontecem coisas, né? A roupa não dá certo, a peruca não entra, Exatamente. o café não cai, mas enfim. Teve ontem, por exemplo, a gente esqueceu de começar a peça com esse roupão, porque a gente começa a peça Os com dois esse roupão. esqueceram ao mesmo E tempo. os dois esqueceram ao mesmo tempo sem se falar, porque a gente não se fala A gente nesse sabe. momento. Cada um fica num camarim. Cada um num fica num canto, camarim, né? E é engraçado, porque parece que foi combinado e não foi. Né? Assim, é uma coisa... Só soube hoje que ele também não tinha posto o roupão. É normal, Mas aí mas o público também não sabe. Não Não sabe, sabe, é, então tá não tudo sabe. certo. O público Vocês não tem entraram noção com do que que a gente faz, né? As nossas loucuras. Eles engolem Nossa, tudo, que né? rola. Engole tudo. É isso aí. Gente, muito obrigada pela Obrigado. entrevista divertidíssima. Tá bom. Valeu. Parabéns pela peça de vocês. Obrigada. Não deixem de assistir Duetos em 4 atos. Shopping da Gávea, Teatro das Artes. Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Olá, e aqui é Malu Maciel do programa Experiências. Eu gostaria de indicar essa peça maravilhosa, Duetos, com Patrícia Travassos e Marcelo Faria. Ela está em cartaz no Shopping da Gávea, Teatro das Artes. Uma comédia incrível. Não deixem de assistir, gente! Duetos!
esse homem num grau, mas num grau. Fala, Léo. Você é jovem. Já cogitou então virar, sei lá, lésbica? Eu não gosto desse termo, prefiro fanchona. Amigos do programa Experiência com Malu Maciel, vem assistir a gente, Duetos no Shopping da Gávea, Teatro das Artes. Beijos!